Fala galera, sejam muito bem-vindos a Martin AgroCast, o podcast direcionado para os produtores rurais. E hoje nós vamos falar sobre negativas de seguro agrícola. E para isso, eu convidei o Dr. Guilherme, que é especialista em direito securitário. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Bom dia, agradeço mais uma participação, mais um convite, a oportunidade de estar aqui conversar com o Dr. Alcides. Vamos tentar trazer um pouco mais de informação para o pessoal, mais uma vez. Maravilha, maravilha. Antes de começar, eu queria entender um pouquinho sobre você. Como que você chegou nesse direito securitário do agricultor? Porque a advocacia existe 1 milhão de nichos. Eu sou advogado também. E na faculdade nunca se ouviu falar sobre direito securitário. E aí nichado mais para o agricultor. Como que surgiu isso? Conta um pouquinho da sua história para mim. Engraçado essa pergunta. Surgiu... Bom, a primeira oportunidade foi tratando de um caso dentro da sua casa. Legal. Nós tivemos entendemos essa necessidade do mercado, das pessoas, do consumidor, e depois chegamos no produtor rural. Mas foi atendendo um caso lá da sua família, né, dentro da sua casa, e onde nós percebemos que existia esse tipo de comportamento das seguradoras, e entendemos que alcançaria muito mais pessoas. Não muito tempo depois de atender especificamente o caso da sua família, eu já tinha cursado a minha pós-graduação, eu já tinha me especializado nisso, mas aí, não muito tempo depois daquele evento, né, com sua família, surgiu a seca da safra 2021, né? Sim. O produtor rural passou por a nossa região aqui, né, especificamente, passou por um grande problema na safra de milho, né, 2021, 22, não, 2020 e 21. E daí nós tivemos a necessidade de atender também aos primeiros casos aí do agronegócio, do seguro rural, né, Sim. para familiares. E daí um começou a falar para o outro, falou, pô, eu tive uma negativa lá, o seguro não quis cobrir, e assim foi, por quê? O que aconteceu naquele momento, né? E depois também, na safra 21, 22, também aconteceu, só que aí foi uma seca severa, né, Surgiu quase o para Brasil inteiro, né? quase o Brasil inteiro, né, muitas regiões. Enfim, aí nós começamos a atender o pessoal e um fala para o outro, eu também tive uma negativa, eu também tive uma negativa, e a gente começou a perceber que o comportamento da seguradora, ele se reitera, né? Ele acontece várias vezes e acontece toda a safra. Ó, vem, né? O produtor rural sofre, não consegue colher, perde 70, 80, 90%. Nós tivemos casos, né? Atendemos casos aí que o produtor chegou a perder 90% da produção esperada. E a seguradora vem e diz para ele que não vai pagar por um motivo que não tem absolutamente nada a ver com a situação que ele passou. É uma sacanagem, né, o que as seguradoras estão fazendo com os agricultores agora em 2024. Já fizeram em 2021 e 22 e 23 também. 23 também, né? Mas especificamente agora em 2024, o agricultor foi lá, fez o seguro, ele plantou, ele queria colher porque o valor do seguro é ínfimo perto do que ele imaginou que iria estar colhendo e não foi o esperado. E aí ele aciona a seguradora. E a seguradora, ao invés de apoiar o agricultor nesse momento tão difícil, vai lá e nega. E muitos agricultores não sabem que há uma possibilidade de reverter essa negativa na justiça, que é o que nós vamos conversar hoje. Na verdade, não é só essa situação do produtor ter contratado para essa safra, mesmo porque com tantos sinistros comunicados nas últimas safras, muitas seguradoras estiveram próximo, né? Falou, porra, mas se eu pagar todo mundo, eu vou quebrar, né? Por isso também as seguradoras aí apresentaram uma infinidade de negativa de cobertura. Por isso, o seguro ficou muito caro para essa safra 23, 24. Teve muito produtor que não conseguiu contratar ou escolheu não contratar seguro porque ficou muito caro. Ficou muito caro mesmo. E também, né, a alta do preço, como eu disse no nosso último podcast,
A, a alta do preço no momento da contratação, né, estava lá R$ 150, mais ou menos, então o seguro estava mais caro, né? Hoje, a saca 100, 105 está um pouco mais barato, mas para contratar agora é safra de trigo, de milho, outros grãos aí. O pessoal também cultiva arroz na região sul, e por aí vai. Então, de fato, as negativas das seguradoras aí dos últimos anos encareceu o produto, encareceu a contratação, inviabilizou a contratação, e as negativas aumentaram porque eles precisam repor caixa, né? Mas é muito fácil, né? Pra seguradora. Ela vai lá, pega o dinheiro do agricultor e faz o seguro para todo mundo. Aí chega uma devasta seca no todo o Brasil, no Rio Grande do Sul até teve muita chuva, e ela vai lá e nega para todo mundo. Por que que ela faz isso? Eu imagino que seja isso, eu não tô lá dentro. Mas ela negando de todo mundo, então teve 10 agricultores que acionou o seguro. Ela nega para os 10. Dos 10, só 3 vão entrar na justiça. Os 3 muito provavelmente vão ganhar, porque é o que os juízes estão decidindo a favor do agricultor nos dias de hoje. Mas ela vai pagar só para 3, daqui 3 anos, e fica muito fácil, muito cômodo. É uma sacanagem, né? Isso aí. Certamente, é sacanagem, sim, né? Negar para os 10 produtores, e geralmente faz isso, vai cobrir. A seguradora encontra lá uma equalização que não faz o menor sentido, mas não só para safra, para outros casos também, aviário, maquinário, pecuária, encontram uma infinidade de justificativas lá das condições gerais que ninguém nunca tomou conhecimento, ninguém nunca pegou na mão, ninguém nunca recebeu de fato, né, geralmente, né, as condições gerais lá, especificando, isso aqui eu não vou cobrir. Mas na hora que acontece, eles dão um jeito de demonstrar que qualifica naquela justificativa, né, escusa para não pagar. Então, sim, quando ela nega para 10 produtores, 10 comunicados, 10 sinistros, ela fica tranquila, fala, pô, não saiu nada do bolso, tô bem, o produtor rural que se vire lá, ele que fica com dívida com a cooperativa, ele que fica com dívida com a instituição financeira, ele vai se virar. Só que aí, diante de uma boa consultoria, assessoria jurídica, é possível identificar negativas indevidas, injustas, que o produtor rural acaba recebendo, né, para não receber a cobertura, para não ter cobertura. E daí dessas negativas, analisando, a gente encontra os mecanismos, verifica todo o histórico da produção, por isso eu disse também no último podcast que é preciso ser não só advogado do agronegócio, mas ser um agricultor, um produtor rural de mesa, de escritório, para entender o processo produtivo. E daí a gente consegue identificar tudo que acontece, tudo que aconteceu, né, para alcançar, para chegar no sinistro, e a seguradora vai negar. Quando você entende isso tudo, é muito mais simples de saber de quando se está diante de uma negativa indevida. E daí a gente encontra motivos para dizer para a seguradora. Você comentou a respeito pela via judicial. Tem que ter um pouco de cuidado nessa hora. Também é possível reverter a negativa através de uma tratativa ali extrajudicial antes do processo. A gente tenta de várias formas. Não é sempre. É muito mais difícil fazer com que a seguradora reveja aquela regulação, aquela conclusão que ela teve para negar a cobertura. Mas aí, se não tem solução extrajudicial, né, antes do processo, a gente trata com o cliente, demonstra para ele quais são os riscos, né, de entrar com uma ação judicial e as possibilidades de conseguir reverter nas mãos de um juiz. Né? Aí a gente entra com a ação, demonstra, alguns casos passam por perícia judicial, né, mesmo que a gente já tenha todo o histórico ali da produção, aí o juiz é que é o destinatário da prova, e ele é quem entende o que é necessário para formar convencimento e nos entregar a decisão justa e equânime para o caso. Bacana. Eu tenho uns casos que eu me recordo que foi atendido pelo escritório,
Eu queria passar sobre esses casos, mas não gostaria que você falasse do resultado final, por questões de ética, né, com os nossos clientes também com a Ordem dos Advogados. Um caso muito gigante que nós tivemos foi de um agricultor de Ponta Porã, e ele tem uma área muito grande lá. Ele tinha 5 talhões e ele chamou o perito para verificar o que tinha acontecido com a seca da sua produção. E esse perito ele foi em alguns talhões, mas ele deixou outros 2, que eram os 2 piores, que estavam muito mais longe da cabeceira da fazenda. E aí, com a média desses 3 primeiros, ele laudou dizendo que estava ok, que tinha colhido mais do que o esperado, da média esperada. Só que não é verdade. Quando o produtor foi levar até a cooperativa, tá mais do que claro de que ele não colheu mais do que esperado, que deveria ter sido acionado o seguro. Qual o remédio para isso? Como resolver isso? E eu vou antes de você falar, antes e depois. Então, o que esse agricultor poderia ter feito antes, antes da perícia e depois que deu esse problema? Tá. Antes da perícia, antes da vistoria, ele precisaria chamar o responsável técnico que montou o projeto para ele, um engenheiro agrônomo de confiança, alguém que pudesse acompanhar e demonstrar o que era necessário ser feito no momento da vistoria pela seguradora. Então, e já no momento da vistoria também, depois eu digo o que acontece depois. No momento da vistoria, lembrando que eram 5 talhões e 2 estavam muito ruins. Na apólice dele, estava especificando cada um dos talhões. Algumas vezes, a apólice consta só a área total. Quando consta a área total, é um pouco mais difícil de se demonstrar a perda de produtividade para um determinado talhão, uma determinada área. Né? Tem lá 100 hectares. Aí, aquilo não está subdividido em talhões. Aí fica mais complicado de se demonstrar. Agora, quando ele tem 5 talhões bem definidos e esses 5 talhões constam da apólice, é essa área aqui de 20, essa área de 30, essa outra de 15 e a outra de 35. Né? Então, quando isso está bem definido, é mais fácil de demonstrar e do perito, né, do vistoriador da seguradora, avaliar as áreas. Nessas condições, ele não pode estabelecer uma média de produtividade. Ele precisa atender especificamente cada um dos talhões, que não foi feito. Nesse caso específico, não foi feito. Ele fez uma média dos cinco talhões e desprezou os 2 talhões lá em que o cliente produtor acabou produzindo ali 12, 13 sacas por hectare. Sim, Né? E nos outros ele conseguiu produzir 55. Tá? Então, naqueles 2 casos ali, ele sofreu um prejuízo naquele momento, sofreu uma negativa, mas depois a gente conseguiu reverter. Aí, depois, né? Depois fazer já... um pedido judicial, né? Isso, infelizmente tivemos que demandar na esfera judicial. Depois da vistoria, depois da recusa da negativa de cobertura para aquele sinistro, um cálculo indevido, né, um cálculo de média indevido, a gente chama de cálculo obtuso, né, porque estabelece uma média que é irreal. Né? Então, verificando ali as situações, aquela situação específica, conseguimos identificar o que aconteceu, como foi feito, fomos discutir com a seguradora, a seguradora interna da instituição financeira, bom lembrar. Fomos discutir com a seguradora, fomos discutir com a instituição financeira e ainda assim mantida a negativa para cobertura daquele produtor. A solução que nós tivemos foi: vamos levantar todo o histórico da produção, de ponta a ponta, né, da contratação, do pré-plantio, do preparo ali, do suco de plantio, até a colheita. Identificamos ali os pontos certinho de ocorrência, qual foi o momento em que aconteceu o sinistro, como que foi comunicado, estava tudo certo. Entramos com o pedido, né, judicial,
todos os documentos devidamente preparados, produzidos antes, né? O produtor estava bem armado, bem munido, por conta de ser uma grande área, Sim. eles têm uma administração bem regular, bem tranquila, em ordem, né? Organizada, e possibilitou que a gente fizesse um bom trabalho ali para esse caso específico, de alguns milhões, né? Até aqui, tá? Até aqui. Não precisa falar mais. E daí foi possível o pedido judicial, o resultado melhor não. O resultado a gente não pode informar aqui, mas tudo bem, tá tranquilo. Também teve um caso recentemente, que aí já até foge um pouco da agricultura, mas está dentro da agricultura. Que é de um agricultor que comprou uma colheitadeira. A colheitadeira valia um valor X, vamos colocar R$ 1 milhão. Ele usou durante 2 meses, se eu não me engano, e pegou fogo. E aí a seguradora ela não quer pagar uma colheitadeira nova, era alguma coisa nesse sentido. Você consegue lembrar dessa situação e explicar o que pode ser feito nesse caso também? Lembro sim. Esse caso foi bem recente, né? Aconteceu agora no final do ano. Aliás, o caso chegou pra gente agora no final do ano de 2023. A máquina foi comprada, se não me engano, no mês de março, abril de 2023. Ela estava com 115 horas, 100 horas de uso, pegou fogo, né, a colhedeira. Pegou fogo, comunicou a seguradora foi lá, fez um cálculo absurdo e indenizou um percentual de uma máquina zero, né, com 115 horas de uso, um absurdo. Uhum. Né? E o produtor acabou, o proprietário da máquina, produtor, acabou tendo um prejuízo ali. Você falou 1 milhão, eu vou reduzir aí 15, 16% desse valor, que foi o que a seguradora cobriu. Né? A seguradora cobriu só 84% do valor da máquina com 115 horas de operação. Sem contar que a máquina já vale mais dinheiro hoje, Exato. ele está diminuindo do valor que ele pagou lá atrás, né? Exato. Então, se fosse diminuir do valor de hoje, varia o valor certo, Exato. correto. A gente precisa pensar por exemplo, um dos fatores que a gente utilizou para discutir com a seguradora esse cálculo de indevido, né, de adequação, foi exatamente o tempo de vida útil da máquina. Né? Por quanto tempo ela precisaria de uma manutenção para... enfim, nós consideramos o tempo de vida útil da máquina. Perfeito. A máquina tem 20 anos para ser utilizada, 15 para ser utilizada. Com 115 horas você me deprecia 16% do valor dela, estava financiado, o produtor não tinha nem pago nenhuma parcela ainda, né? Ele ainda precisou tirar do bolso para pagar a diferença e quitar a máquina para poder comprar outra. Um absurdo. Então é possível discutir sobre essa diferença numa via judicial, se aconteceu? Sim, certamente. A gente, como eu disse, nós tentamos com a seguradora, né, demonstramos para ela, falei, olha, o caso aqui do produtor, a máquina, você laudou, você viu, você identificou que a máquina tinha 115 horas de uso e pegou fogo, né? Não foi o produtor que ateou fogo lá, ele tá com uma máquina nova, não pagou nenhuma parcela, por que ele ia deixar, entende? E daí a seguradora ainda assim insistiu, não fez o pagamento da diferença, né? Não indenizou a diferença, e foi necessário também entrar com um pedido judicial para reconhecer essa diferença indevida, né? Por conta de um cálculo, sabe-se lá de onde, de equalização que as seguradoras costumam utilizar. Entendi. Agricultores que pegaram o Pronaf, eles têm chegado no escritório com algumas situações de... Olha, fui acionar meu Pronaf e negaram porque as notas não estavam no meu nome. Ou estava no nome do pai, ou estava no nome da mãe, ou no nome do filho. E por conta disso, as notas de insumos, né? O Pronaf negou. Não quer pagar a indenização para eles. Isso é justo? É assim mesmo que funciona? Como que seria isso? Proagro. Proagro, desculpa. Proagro. Contratou o Pronaf com adesão ao Proagro. Perfeito. É isso. Entendi. Doutor, acontece,
algumas vezes acontece e não faz o menor sentido, mesmo porque Pronaf é Programa de Incentivo à Agricultura Familiar. Então, se existem notas em nome de filho, em nome de pai, em nome de esposa, em nome de irmão, o Proagro não pode descartar as notas falando, tá no nome de terceiros. Eles fazem isso, né? Aí fica lá só uma parcial, por exemplo, um contrato lá do custeio via Pronaf, né? Adesão ao Pronaf de R$ 200.000. O produtor consegue comprovar os R$ 200.000 gastos, mas 100 mil está no nome dele e os outros 100 mil está no nome do pai, ou do filho, do irmão, Sim. enfim, da esposa. E aí o Proagro, né, o Banco Central, vai e diz que não vai pagar, que não reconhece aquelas notas porque está em nome de terceiro, mas está previsto na lei e previsto no crédito rural específico para o Pronaf que notas em nome de parentes, né, Sim. até primeiro grau, até segundo grau, perdão, são reconhecidas. Então, algumas vezes, num recurso, o Proagro costuma revisar e cobrir, né? Aí o produtor fica desobrigado de fazer o pagamento, ele fica desobrigado da obrigação financeira de pagar. Mas outras vezes não, insistem na negativa, não reconhecem as notas em nome do familiar e a gente tem a via judicial para corrigir esse equívoco, né? Então, Legal. também é possível sim reconhecer, né, como está previsto. Bacana. Não tem discussão. Então, Proagro, se tiver alguma negativa por motivos da nota fiscal não estar no nome da pessoa que acionou o seguro, há uma possibilidade, então, de recorrer isso aí administrativamente na via judicial. Sim, sim. Perfeito. Inclusive, recorrer administrativamente muitas vezes dá resultado. Bacana. Né? Infelizmente, é o próprio banco quem faz, é a própria agência quem faz, o responsável técnico, quem elaborou o projeto agrícola para o produtor, é ele que vai preencher os formulários e tal, e vai entregar para a instituição financeira. A instituição financeira faz uma pré-análise do recurso e envia para o Banco Central concluir a análise do comunicado para o Proagro. E aí, algumas vezes funciona, mas não é sempre normal. Infelizmente, é a instituição financeira que faz essa intermediação e algumas vezes não passa nem da instituição financeira. Entendi. Um outro caso que aconteceu, acredito que ele não evoluiu lá no escritório, se você me corrige se eu estiver errado, foi de um agricultor de Palotina, que ele plantou a soja em 2023 e a cigarrinha acabou com a plantação dele. E ele tinha seguro e foi acionar o seguro, a seguradora negou. Como que funciona essa questão da cigarrinha? Realmente a seguradora pode negar nesses casos? Como que... Na verdade, eu acho que não foi Palotina esse caso. Se não me engano, foi Medianeira. Medianeira que é estado do Paraná mesmo. Mas, enfim, existem, tá? Existem contratações extras. Vai depender da seguradora. Vai depender daquilo que a seguradora protocolou lá na SUSEP. Falou, eu estou disposto a contratar esse tipo de risco. Né? Então, vai depender do que consta da apólice. Eu lembro que na apólice dele dizia que não dizia que estava coberto pragas. Nesse caso, não tem o que discutir. Não, é exatamente isso que eu ia dizer. Se a seguradora não demonstra lá na SUSEP, né? Protocola, abre o processo dela, se ela não diz, eu estou disposto a assumir risco até por praga, até por, enfim, doença e tudo mais. Se ela não diz isso, não tem como o produtor contratar. Mas se ela, no processo dela, se ela protocolou e informou que ela está disposta a assumir risco até por praga e doença, então sim, o produtor rural tem a opção de contratar também cobertura para isso. O que vai acontecer? Ele vai pagar por essa contratação extra, ele vai pagar um pouco a mais de prêmio por isso, né? O produtor paga prêmio para a seguradora paga indenização para o produtor ou para um beneficiário terceiro. Então, isso pode encarecer o prêmio quando a gente fala de um risco maior, como, por exemplo, aconteceu com esse produtor, o caso da cigarrinha.
No caso dele, não tinha cobertura. Ele não contratou e também, como ele não contratou, não tinha como a gente analisar se a seguradora tinha feito essa opção de assumir esse tipo de risco. Então vai depender muito mais da seguradora e daquilo que o produtor pode contratar com aquela seguradora. Sim. Nesse caso, eu lembro que a gente não conseguiu, nem entramos com a ação, não é que não conseguimos ganhar a ação. Nós não entramos com a ação que a gente sabe que vai perder, não, é bobeira. Vai ficar perda de tempo, perda de energia, de dinheiro do produtor. Então não dá para entrar, não dá. Mas o remédio que nós utilizamos com ele foi a questão da prorrogação da dívida. Porque como ele comprovou o custo, né, o custeio que ele teve e ele não conseguiu colher absolutamente nada, ele ficou com a dívida. E aí foi feita a prorrogação da dívida com o banco. E aí o banco até tinha dado uma negada lá, mas a gente conseguiu conversar com o gerente, né? Foi. O caso dele, a gente conseguiu pelo menos prorrogar a dívida do custeio, resolvemos lá uma parte, ele colheu, eu me lembro que ele colheu mal, né? Sofreu muito, cigarrinho é difícil, né, cara? Mas aí uma parte da dívida conseguimos prorrogar lá para ele, vai vencer agora, acho que junho. Entendi. Tivemos um caso também em Umuarama. Ele quase colheu o esperado. Um pouquinho menos, ele foi acionou a seguradora e a seguradora negou por conta do tipo de solo. E aí, cara, é complicado, porque já fazia 6 anos que ele contratava o seguro, nunca precisou acionar a seguradora. E aí, sempre foi com aquele tipo de solo. E aí, quando chegou na vez dele precisar acionar, a seguradora negou. Mas todas as outras pessoas que estavam em volta dele também não conseguiram colher. Colheram o mesmo tanto que ele. Há solução para isso? Existe solução para isso. A gente precisa demonstrar o tipo de solo, mostrar que aquele solo produz, que é adequado, que sempre produziu. Faz quanto tempo está produzindo? 30, 40, 50 anos. E hoje a seguradora vem e diz que não pode por conta do tipo de solo. Então, o típico caso gostoso de trabalhar que não tem como combater. Se demonstra que o produtor já está ali há muito tempo, que a terra está produzindo há muito tempo, que a nutrição do solo está adequada, que a produção foi adequada. Não é o tipo de solo que vai justificar uma negativa da cobertura para um outro evento. Quais são as principais negativas que chegam no escritório? Essa do tipo de solo. Essa do tipo de solo, muitas, né? Muitas negativas também a respeito da data de plantio, data de germinação, a germinação inadequada. Era o seu? Era o seu pai. Meu pai, beleza. Deve ter o seguro negado. Deve estar lá na fazenda agora, deve estar bravo com alguém. Então, continuando. As principais negativas que a gente recebe no escritório, os casos que a gente mais atende, são negativa por conta do tipo de solo, negativa por conta da data de plantio, negativa por conta da data de germinação, negativa por conta da data do sinistro. E também, muitas delas, acontece negativa por inadequação da nutrição de solo. Algumas vezes acontece também. Entendi. Você comentou a data de germinação, data do plantio, data da colheita, seria aquela questão do zoneamento, plantar fora do zoneamento. Exatamente. Como que funcionaria isso? Porque às vezes não tem como o produtor rural plantar dentro do zoneamento. Virou uma bagunça, é uma pessoa que provavelmente não é... Não vamos falar sobre isso, mas é uma pessoa que determinou uma data que às vezes fica fora do patamar ali do agricultor. Como que ele poderia demonstrar isso, que a seguradora está errada de não... Eu me lembrei de uma outra negativa que também é bem frequente, em relação às despesas. O produtor rural apresenta lá na proposta que ele faz para a seguradora, ele apresenta uma previsão de despesas ali, vou gastar 200 mil de insumos. E na prática ele acaba gastando 150. A seguradora fala, não, você não gastou os 200, você falou que ia gastar, é por isso que você perdeu a produção. Porra, como assim?
Ô, seguradora, não é o produtor que estabelece o preço dos insumos, Perfeito. né? Mas sobre o zoneamento, né? Vamos retomar. O plantio, ah, da mesma forma que o Ministério da Agricultura e o Conselho Monetário Nacional, falei um pouco no último podcast, ah, da mesma forma que publicam o Plano Safra, publica também o zoneamento agrícola, né? O ZARC, onde estabelece o período em que é mais adequado para o plantio. Acontece que nem sempre o produtor rural consegue, na área dele especificamente, reunir as condições necessárias para o plantio. Pode ser que venha uma chuva antes do início do período de zoneamento, e daí ele fica, planta ou não planto? Se ele plantar, ele está plantando antes, ele está antecipando os riscos. Se ele planta depois do zoneamento, ele está agravando a possibilidade de risco de geada, de seca, de dificuldade para germinar e tudo mais. Então, assim, é essas publicações do Ministério da Agricultura e do Conselho Monetário Nacional orientando o zoneamento agrícola, estabelecendo o zoneamento agrícola, deve ser atendido, mas nem sempre é possível, né? O solo precisa reunir condições de umidade, de nutrição, de retenção de água para poder germinar. Então, algumas vezes, dentro do período de zoneamento, não acontece uma chuva adequada, propícia para fazer o plantio, e faltando condições, não tem como atender o zoneamento. Entendi. Então, o agricultor que teve um seguro negado, não importa qual o motivo, o correto seria buscar um advogado especialista no assunto para verificar se há a possibilidade de reverter. Estamos falando de valores significativos, que pode prejudicar, pode fazer com que o agricultor perca a terra. Então, essas negativas é uma prática comum da seguradora. Exatamente, é muito comum. Como falamos ainda há pouco, de 20 comunicados de sinistro que a seguradora recebe, ela cobre 3, cobre 5, nega outros 15. Então, e recentemente, aí, as últimas 3, 4 safras, o número de comunicados de sinistro foi tão grande que chegou, se as seguradoras pagassem tudo, ia quebrar, né? Uma ou outra ia quebrar. Então, essa é importante fazer uma análise, né, de toda a situação e entender o que é que aconteceu, como é esse sinistro, como foi a lavoura, como foi o processo produtivo, para identificar se essa negativa de cobertura ela é indevida ou ela está correta. Se Né? estiver Então, correta, não tem o que fazer. se tiver Não adianta correto, entrar com a ação. não tem o que a gente discutir, mas é importante analisar, pelo menos analisar e avaliar. O que acontece de pior é que a, a seguradora vai dar uma negativa e, como você falou, são valores significativos, mas os efeitos dessa negativa é que machucam mais ainda. O produtor acaba devendo, muitas vezes o beneficiário dessas apólices de seguro são as cooperativas, né? São os fornecedores de insumo, ou algumas vezes a própria instituição financeira, o banco. Então, quando acontece uma negativa, aí o banco vem, como eu disse no último podcast, o banco vem e fala assim: você está devendo, né? Você está devendo, você não pagou, o seguro não cobriu, então chega aqui que eu vou te abrir um crédito pessoal para você pagar aquela dívida. Aí o produtor rural toma um contrato ali de 1,8%, 2% de juros ao mês, né, para pagar essa dívida. Piora a situação. Quando a gente tem ali a cooperativa ou fornecedor de insumo como beneficiário, o que pode acontecer é mais ou menos igual. A cooperativa chega e fala: ó, teu seguro negou, você está me devendo tanto de insumo, você não cumpriu o teu contrato de compra e venda futura, você está me devendo 10 mil sacos. Né? O produtor vai fazer o quê? Vai ter que assinar um contrato lá. Algumas vezes esse contrato também está prevendo juros mensais de maneira inadequada, algumas vezes ilegal, porque a gente está falando de juros acima de 1% ao mês. Então, é prejudicial. Né? Uma negativa de seguro ela tem muitos efeitos para a vida do produtor, chegando ao ponto de
poucas safras, correu o risco de perder a propriedade, sim. Entendi. Eu vejo que a seguradora sacaneia com o agricultor, mas o agricultor também ele tem medo de acionar a seguradora na justiça. E eu sempre comento com os agricultores, falo, cara, a seguradora pode até ter advogados bons, pode ser os melhores advogados do mundo, mas ela não vai ganhar de mim, de nós ou de um advogado especialista se aquela negativa for indevida. Não, é claro, é nítido, existe juiz para isso. Por mais que a gente. Ah, será que a justiça vai estar do nosso lado, do lado do agricultor? O agricultor está meio. Tá apanhando bastante, ultimamente, tá meio chateado com os climas políticos e tudo mais. Sim, os juízes, eles estão do lado da justiça. Se for indevido, muito provavelmente ele vai dar causa ganha para o agricultor. O judiciário, a gente confia no trabalho do judiciário, a gente confia na justeza das decisões e o principal, né? Não é estimulando o litígio, não é dizendo, ah, não, pega, entra na justiça mesmo, vamos brigar, não. Mas é preciso ser prudente, né? E isso que você falou, tem bons advogados do outro lado, tem bons advogados desse lado, tem bons advogados no outro escritório, tem bons advogados atravessando a rua. Tem muitos bons advogados. O que interessa mais é que a gente demonstre, né? É demonstrar, comprovar que aquilo aconteceu. O juiz é o destinatário da prova, ele vai avaliar as provas. Ele não vai olhar se o advogado é bom ou não, ele não sabe se o advogado é bom ou não. Ele vai ler aquilo que está escrito e vai analisar as provas. Então, quanto mais e melhores provas for possível apresentar, como eu disse, é necessário entender todo o processo produtivo para dizer para o juiz, essa prova é para isso, esse documento é para isso. Então, apresentando isso tudo para o juiz, você possibilita que ele se convença do teu argumento, né? Do nosso argumento, eu digo, porque a gente demanda em favor do produtor. Então, em favor do produtor, demonstrando para o juiz, mostrando para ele que é devido, que o produtor tem direito e que as provas são robustas o suficiente para que ele se convença de que a negativa de cobertura é indevida, né? O trabalho é basicamente esse. E o agricultor aqui, pensando em tudo, 2023, 2024 que ele plantou, ele tem que ficar muito esperto com a questão da prescrição. Ele tem até um ano após a negativa para recorrer ao judiciário. Então, se ele perdeu a safra, a seguradora negou o seu seguro, o quanto antes ele buscar a justiça, melhor. Acho que tem até uma condição, o seguro do Proagro, o Proagro, no caso, não é um ano. Como que funciona o Proagro? Tem um tempo a mais de prescrição? Isso mesmo. O prazo para o produtor rural discutir com a seguradora é de um ano só. E isso passa muito rápido na rotina do produtor. Algumas vezes ele nem consegue ir atrás disso, né? Terminou uma colheita, tomou uma pancada com a seguradora, ele já está plantando milho, ele já está precisando passar veneno, né? Ele precisa dos inseticidas, ele precisa dos defensivos e o ciclo está acontecendo, ele já está começando outra colheita, quando ele faz a colheita, ele já vem mais um plantio, não dá tempo em um ano de correr atrás e discutir com a seguradora. Foi o caso de Antônio João. O produtor deixou 7 milhões de reais na mesa da seguradora. Quase descartou. Então, o que acontece em relação ao prazo é que é muito curto. Então, o produtor rural, quando recebe a negativa, precisa já correr atrás de tentar tentar um recurso, né, extrajudicial, demonstrando para a seguradora que ela está equivocada, e isso prorroga o prazo para mais um ano, quando ela responder confirmando essa negativa ou não. Ou, enfim, se ela pagar, está resolvido, né? Mas se ela negar mais uma vez, conta-se um ano a partir da negativa. Legal. Em definitivo. E no caso do Proagro, esse prazo é de 5 anos. Mas também é interessante e importante, muitos juízes entendem como um requisito. Você recebeu a negativa de cobertura do teu Proagro, mas você não recorreu. Então eu não posso analisar porque você não esgotou a via extrajudicial.
Existem aí algumas discussões acerca do esgotamento, né? E Do quanto antes, encerramento. melhor por conta da documentação, né? Exato. Porque essas documentações vão se perdendo, notas fiscais vão sumindo, você vai esquecendo dos fatos que aconteceu. Exato. Então, quanto antes ju- judicializar ou ir atrás do extrajudicial, melhor. Exato. Em relação ao Proagro, o prazo é de 5 anos, só que dentro desses 5 anos acontece mais um monte de coisa. Como falei, Proagro tem uma cédula de crédito rural vinculada. O banco vai pressionar para que seja renegociada aquela dívida. O que pode acontecer também, vou inscrever teu nome no Serasa, eu não vou te liberar mais crédito de custeio, eu vou cortar teu crédito pessoal, você não consegue mais nada no banco. Então, uma negativa do Proagro também é muito dura na vida do produtor, né? O prazo de 5 anos, eu recorri, estou esperando aqui para poder pedir o custeio da próxima safra, né? Da próxima cultura. Eu acabei o soja agora, eu preciso pedir o milho, só que eu tenho uma negativa de Proagro, está vencendo, não tenho o que eu fazer, eu recorri, o banco é obrigado, tem o dever de prorrogar 6 meses enquanto estiver em recurso. Só que muitas vezes, em 6 meses, não retorna do Banco Central. Não recebe uma resposta do recurso. E aí é que a situação fica grave. Porque o banco não quer saber, olha, eu já prorroguei os 6 meses, eu vou te botar no Serasa. Eu não vou te liberar um outro crédito de custeio. Então, tem que ser rápido também. Tem que, antes de vencer, né, esses 6 meses, é preciso trabalhar em busca, demonstrar para um juiz, falar, eu tenho uma negativa aqui, só que eu entendo que essa negativa é indevida, eu preciso de uma antecipação de tutela aqui para meu nome no Ipso Serasa para garantir meu custeio, para resolver meu problema e depois a gente vê se o Proagro vai cobrir ou não. Se cobrir, tudo certo. Se não, o judiciário é quem vai decidir, vai condenar ou não, né? Como eu disse, as provas é o ponto-chave do nosso trabalho. Tá certo. Desse trabalho. Desse trabalho. Queria que você mandasse uma mensagem pro agricultor que teve um seguro negado agora em 2024. O que você falaria para ele? O que eu diria para um produtor rural em 2024 com uma negativa de seguro? Olha, essa seca prejudicou, né? Prejudicou bastante. Teve, como falei, teve muita gente aí que colheu menos que 15 sacas no hectare. Um recado que eu daria para o produtor que que contratou um seguro e que já recebeu uma negativa ou que está esperando uma negativa, algumas vezes o técnico que faz a vistoria, o perito lá, ele já fala, não, isso aqui não vai dar, não sei o quê. Procura um advogado, se antecipe, documente toda o seu processo produtivo, tenha isso registrado, guardado, porque se daqui a algumas semanas, daqui a um mês, a seguradora definitivamente diga, não vou cobrir o seu prejuízo, né? Você não tem o direito, por qualquer que seja a justificativa, você vai ter toda a documentação já preparada para uma discussão ali extrajudicial, para demonstrar que a negativa é indevida, ou então, se for o caso de extremar essa discussão e levar para o judiciário, você já está munido, né? Você já tem muita força e consegue demonstrar para o juiz ali que essa negativa foi indevida também. Legal. Me empresta esse manual aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Mostra ali para essa câmera. Essa câmera? Esse aqui é só um informativo sobre um pouco disso aqui que nós conversamos sobre seguro, né? Elaboramos esse manual de instruções para contratação, vistoria e como agir diante de uma negativa de seguro. Esse aqui eu trouxe para você, mas em breve nós temos um projeto para escrever um manual para o agricultor sobre como agir com negativa de seguro, eu digo, né? Contratação de seguro em geral, contratação do crédito rural, um manual de instruções, um manual informativo, e que talvez, no futuro, isso acabe virando um livro, né? Para os nossos projetos. Legal.
E se você é agricultor, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o seguro rural, digite aqui "eu quero", que nós vamos enviar para você esse livrinho, tá bom? Doutor Guilherme, muito obrigado pela... Tem alguma consideração final, alguma coisa? Já fez aqui? Não, já conversamos bastante. Legal. Eu acho que foram aí mais meia hora. Só mais 30 minutos, né? Mais meia hora eu acho que é suficiente para falarmos sobre as seguradoras e contrato de seguro, a pólice, enfim, as negativas. Maravilha. Uma próxima oportunidade a gente volta aqui, vamos... Tem bastante coisa para a gente conversar ainda. Tem. Existe contratos de arrendamento, existe recuperação judicial que está em alta, a gente vai disponibilizar um horário, tem que verificar na sua agenda se você tem horário ainda, né? Questões ambientais, questões de consumo, benefício para produtor, para o beneficiamento da produção rural, questão de energia elétrica. Cara, tem muita coisa para a gente conversar aí durante esse ano. Bacana. Muito obrigado, doutor Guilherme. E obrigado você que nos assistiu, nos ouviu. Siga as nossas redes sociais. Martinhago.agro. Ixi, Maria, vou deixar aqui escrito aqui. Eu me perdi agora. Mas siga a gente. Digite "eu quero" em qualquer lugar, ou manda no direct, manda em algum... onde você puder digitar aí, que a gente vai enviar para você esse manual. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Logo a gente se fala. Um abraço.